Você teve uma experiência na qual sente o que vai acontecer? O que fazer com relação a isso? Este é o nosso tema hoje. Olá! Este vídeo vem na sequência de um outro que eu fiz sobre o fenômeno da premonição ou da precognição. Se você não o assistiu, sugiro que o assista antes. Nós vamos aqui hoje falar sobre o que fazer quando nós sentimos algo não muito positivo que irá ocorrer e como tentar ajudar naquela situação. Este é o nosso tema hoje. Aqui falamos sobre evolução da consciência, para nos dar controle sobre todos esses aspectos energéticos e espirituais e também aqui da vida física e nos dar maior compreensão sobre todas estas complexidades da nossa manifestação, e aqui há uma grande complexidade, não é? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação direta que ocorreu comigo com relação a este fenômeno. Não fui eu quem tive a precognição, mas eu, quando tinha mais ou menos, talvez uns 16 anos, eu fazia parte, eu fiz alguns cursos, vamos colocar assim, com um grupo que eu já não me lembro o nome, mas era um grupo muito positivo, de pessoas muito boas, que ensinavam sobre energia, meditação, chakras, esses temas todos, de uma maneira não tão profunda, mas de uma maneira positiva, de uma maneira que não tinha nenhum tipo de manipulação, ensinavam o melhor do seu conhecimento. Eu me sinto privilegiada de ter estado ali, mas uma determinada vez, uma das pessoas que fazia parte deste grupo estava ali a falar conosco e disse que tinha tido uma visão de que o futuro presidente, para quem estava lá na época no Brasil sabe, o futuro presidente que seria Tancredo Neves, que não iria tomar posse porque iria ficar doente e iria, portanto, falecer antes de poder assumir o seu cargo. Aquilo parecia muito longe da realidade, mas o que ela nos pediu? Que todos nós mentalizássemos para vê-lo muito bem, para tentar reduzir aquela situação. Evidentemente, a mentalização de todas as pessoas que estavam ali, e também penso das pessoas que estavam organizando aquele curso, não foi suficiente, porque o fato terminou por dar-se da maneira mais improvável possível, mas terminou por dar-se. O que é que nós devemos compreender sobre os diferentes ângulos dessa situação e o que é que ao longo destes 25 anos trabalhando com isso e estudando, eu pude verificar que é o mais efetivo para fazermos em casos assim. Há muitas crenças, né, do que se fazer nessa situação, e às vezes há pessoas que dizem, olha, você sonhou com algo negativo, você não pode contar, se você contar, acontece. O outro diz, você tem que contar, porque senão acontece. E cada um vem com as suas teorias, e isso tudo somente nos confunde. Não se trata tanto da pessoa pensar a respeito ou não, não se trata tanto da pessoa comentar sobre a visão que ela teve ou não, mas trata-se sim de não colocar energia para alimentar aquela determinada situação. Então vamos supor que um de vocês tenha tido uma visão de que ocorrerá um acidente com um colega que vocês conhecem. Vamos pensar numa coisa assim bem radical, não é? E conheço casos assim, de uma pessoa, por exemplo, que eu estou aqui me recordar, foi uma pessoa que foi um aluno, mas tinha muitos processos de preocupação, de sentir-se mal, porque às vezes ocorria este fenômeno, e determinada vez, este aluno teve a visão de uma colega que ia estar a conduzir o seu carro e ia estar numa determinada esquina, vinha um carro de uma determinada cor, uma determinada marca, e iria chocar-se contra a pessoa, e ia ser um acidente muito, muito sério. Bom, este rapaz não sabia o que fazer, terminou por conversar comigo a respeito, mas isso já era depois que havia acontecido a situação, e ele, sem saber o que fazer, simplesmente calou-se com aquilo, mas chegou para a pessoa e disse, não vá à rua tal, não preste muita atenção, evite de dirigir e coisas assim. Mas a colega, em determinado momento, tinha que ir à escola, tinha que locomover-se e, determinada vez, por uma razão inexplicável, teve de pegar um desvio, porque havia um impedimento na rua, algo assim, e ao pegar o desvio,
deparou-se exatamente com a rua que o colega havia descrito, que ela nem sabia que existia, nem sabia que estava ali, ninguém sabia onde estava aquela rua. Mas a descrição dos edifícios e tudo, naquele momento para ela ficou claro que ela estava no mesmo local. E ela olha pelo retrovisor e vem o tal do carro que iria supostamente chocar fortemente contra ela. O que ela fez? Tranquilamente foi e parou, foi para o acostamento, ou estacionou, não é? Próximo ali à calçada onde estava para caminhar e ficou ali paradinha. O carro veio e a pessoa perdeu a direção e chocou, ainda assim, contra o carro dessa moça. Mas o choque foi mínimo. Então, conseguiu-se, de alguma maneira, reduzir ou evitar aquela condição. Para mim, este relato foi muito marcante. A pessoa que contou estava muito emocionada, claro, porque era uma experiência que nos impressiona, mas foi muito marcante porque mostrou justamente esta coisa da probabilidade que eu falei para vocês, que é, algumas coisas elas são muito prováveis de ocorrer e não conseguimos impedir, mas conseguimos amenizar, às vezes, o que ocorrerá. Não tudo, mas a maioria é possível fazer algo. Então, o que fazer? Nós devemos, quando temos qualquer tipo de experiência assim, mentalizar no oposto. Então, se você viu, por exemplo, alguém de sua família, vamos supor, que estará enfermo, então vá, pense naquela pessoa brilhante, alegre, com energia e procure colocar muita energia naquilo. Porque se além daquela visão que nós tivemos, nós ainda ficarmos reforçando aquilo, como se aquilo fosse acontecer e ficar pensando naquilo daquela forma, nós terminamos por colocar mais energia naquele acontecimento e forçar ou facilitar ainda mais aquela ocorrência. Então o ideal, claro, não vamos negar a visão que tivemos. Não dá para esquecer, né? Está ali, está marcante. Mas temos que ter muito controle da nossa mente, muito controle da nossa energia e até mesmo do nosso estado emocional para pensar naquilo, visualizar e colocar uma energia diferente ali para pouco a pouco ir contrabalanceando ou diminuindo o impacto daquela confluência energética que levaria àquele fato. Claro que aqui eu estou falando quando a visão ou a percepção é de algo negativo. Neste caso, é assim que nós faremos. Se for de algo positivo, ótimo, e vamos justamente reforçar aquele aspecto, não é? É muito importante nós lembrarmos da ética neste momento, da condição de até que ponto podemos ou não interferir, mas sempre que houver algo doloroso, difícil, negativo e pessoas sofrerão, o ideal é que nós sempre pensemos no melhor para todas as pessoas envolvidas e tentarmos ajudar dentro do possível. Contudo, fatalidades na vida, acho que todos nós vamos reconhecer, existem. E nós só podemos aprender a lidar com elas e reduzir estas fatalidades dentro do possível. A minha intenção foi de contribuir com aqueles de vocês que têm esse tipo de experiência e não sabem o que fazer. Eu sei que são muitos, eu recebo muitas perguntas, não só no canal sobre isso, mas quando viajo e quando converso com pessoas. Então achei muito importante esclarecer sobre isso. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e nos vemos em breve. Até mais!